FileZilla, como instalar e configurar para transferir arquivos via FTP. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Felipe Fernandes. Meu objetivo é te auxiliar a montar a estrutura do seu negócio online para que você comece a ter seus primeiros resultados aqui pela internet. E hoje vamos falar sobre transferência de arquivos via FTP. Mais especificamente, eu vou te mostrar como utilizar o FileZilla. Antes de começar esse tutorial, eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa desse conhecimento. Deixa eu falar um pouquinho com você. Geralmente no meu dia a dia eu utilizo muito pouco o acesso via FTP. Por quê? Porque como eu utilizo a HostGator, que é a hospedagem que eu uso e recomendo para os meus alunos, ela já me dá acesso, ele me dá esse painel de configuração que é o cPanel. Pelo cPanel eu tenho um gerenciador de arquivo, então ele já me atende super bem, eu já consigo instalar meu WordPress por ele, mas digamos que eu preciso subir um arquivo muito grande que ultrapasse o permitido de upload do meu gerenciador de arquivo, então eu preciso recorrer ao FTP. E também em alguns casos já trabalhei com outros servidores que ele não me possibilitava o gerenciador de arquivo, que não é dentro de um cPanel, ele às vezes não permite que você extraia arquivos. Então digamos que você precisa instalar um WordPress manualmente, e ele é leve, eu acho que ele não passa de 30 megas, mas são vários arquivos pequenininhos, várias pastas diferentes. Então imagine você ter que subir pasta por pasta, arquivo por arquivo, então é completamente inviável utilizar isso. Então a gente precisa utilizar o FTP, e para isso eu vou te mostrar como utilizar o FileZilla. Basta você... Vou deixar o link aí embaixo desse site, tá? Acesse o site, pode ser que quando você esteja acessando esteja alguma coisa diferente, mas cara, segue aqui a ideia que você vai conseguir. Clica aqui em FileZilla Client aqui, né, a parte de cliente mesmo, você vai clicar, vai clicar aqui em Download, e aqui ele me dá algumas opções de escolher um Pro e tal, mas assim, eu uso sempre esse básico aqui mesmo, sempre me atendeu super bem, então segue aqui que vai dar certo, tá bom? Então depois que você baixou o seu arquivo, abre aqui no seu computador onde ele tá. Às vezes pode ser que o seu antivírus encrenque com alguma coisa, de repente você pode pausar o antivírus, faz o download e tal direitinho, e quando for executar, eu recomendo você executar sempre clicando com o botão direito e executar como um administrador, tá bom? Porque às vezes o Windows ele dá umas encrenquinhas aí. Mas vamos lá, basicamente que concordo. Aqui só dá um next mesmo, direitinho. Ó, meu antivírus já reclamou, mas acho que eu vou conseguir instalar, vamos ver. Bom, aparentemente deu certo, já mandei rodar, abriu, maravilha. Então aqui, depois que você faz acesso, ele já vai mostrar aqui para vocês quais os acessos você já fez, que aqui você só clicar ele já entra novamente, então isso facilita a sua vida. Aqui o meu eu já limpei o histórico, tá direitinho, não tá mostrando nenhum. Aqui ele está mostrando as pastas do seu computador, e quando você clica aqui ele abre as outras pastas. Esse, por exemplo, aqui, o Bridge, ele é um tema, então digamos que eu queira subir um tema para esse meu servidor, tá bom? Então aqui, quando você está transferindo, mostra aqui embaixo, mas eu vou te mostrar quando estiver executando. Vamos voltar ali no site, que como eu já falei, a HostGator é a que eu uso. Depois que você clica em acessar o seu servidor, clica aqui em cPanel, ele vem para cá, você vai digitar FTP, e você vai pesquisar por conta FTP. Caso você não esteja utilizando a HostGator, não tem problema, esse tutorial vai servir para você. Talvez você não tenha um painel nesse estilo, mas você precisa acessar alguma área que fala sobre as contas de FTP do seu servidor. Caso você não esteja vendo essa parte de FTP, entre em contato com o seu suporte, ou então verifica também se o seu servidor dá esse acesso a FTP, tá bom? Então eu vou clicar aqui em contas FTP e eu vou criar um usuário. Eu vou colocar aqui Felipe F, vai ser o meu exemplo aqui. Eu vou definir, então aqui eu vou definir uma senha. É bom você definir uma senha. Eu vou até colocar aqui um gerador de senha aqui, ó. Copiei aqui. Aí você marca que copiou a senha em um lugar seguro. Pô, vamos só ver se eu consegui copiar mesmo. Pronto, copiei. Vou usar essa senha. E aqui você precisa prestar atenção no seguinte detalhe. Quando você está criando o seu usuário, por padrão, ele já define aqui o site que você está utilizando, e ele coloca aqui o nome do usuário, né? Só que se você quiser que ele acesse o seu domínio mesmo, você pode vir aqui e apagar esse usuário para que ele acesse aqui a pasta principal desse seu domínio. Se eu apagar aqui o felipefernandes.com.br, ele vai acessar todo o meu servidor.
Aí você precisa ver o que é interessante para você. Se você está criando um usuário FTP, de repente para o seu desenvolvedor, ou para um projeto X, é bom que você especifique para qual pasta você quer que ele abra. Aqui eu vou colocar para o meu domínio principal mesmo, que é Felipe Fernandes. Você também pode definir o limite de transferência, eu vou deixar aqui limitado e vou criar a conta. Criei a conta, vou aqui em usuários, Felipe F foi o que eu acabei de configurar, e eu posso vir aqui, ó, configurar cliente de FTP. Antes ele já deixava aqui as configurações para eu baixar o do FileZilla, mas ele tirou, mas não tem problema não, a gente precisa dessas informações aqui, ó, tá bom? Deixa eu só voltar aqui primeiro e eu já vou copiar a senha aqui, porque eu não decorei ela, então já colei a senha. Vamos copiar aqui o host, que é o meu usuário. A porta você pode colocar 21 ou não, que ele vai conectar do mesmo jeito, que padrão é sempre 21. E aqui ele te pergunta se está tudo certinho, dá um OK. E aqui ele trouxe todas as pastas do meu servidor dentro da que eu defini. Então aqui eu estou vendo as pastas dentro do meu domínio Felipe Fernandes, certo? Então digamos que eu queira subir para dentro do meu domínio Felipe Fernandes, eu tenho o site 2, por exemplo, eu vou acessar aqui o site 2, vou acessar aqui a parte de WP Content, que eu quero acessar a pasta lá dos temas. Vou aqui em temas, aí eu venho aqui nesse bridge aqui, que é um tema que eu vou copiar para lá, e vou arrastar, seleciono todos os arquivos que eu quero, né? Aliás, vamos fazer assim, para a gente arrastar a pastinha para cá, tá vendo? Tem que seguir o padrão aqui do tema, né, do WordPress, que é trazer o tema dentro de uma pasta. Então venho aqui, clico nessa pasta e arrasto para cá. Quando ele formou esse maisinho aqui do lado do mouse, você solta. E aqui ele já começa a te mostrar o que está acontecendo. Transferindo quantidade, aqui ó, 1100, transferência com falha nenhuma, transferência bem sucedida, 13. Então daqui para frente ele vai continuar. Para você depois acessar lá o seu tema e tal, você, né, acessa o WordPress direitinho, mas a ideia do vídeo é te mostrar como utilizar o FTP. Aqui você pode tanto subir arquivos, quanto também baixar. Então digamos que eu queira baixar esse tema Ocean aqui, eu estou dando exemplo de temas, mas pode ser qualquer arquivo, inclusive, né, eu posso pegar só um arquivo. Eu quero, por exemplo, pegar esse arquivo aqui, o do rodapé, do footer, e arrastar para cá. Ele não vai arrastar logo de cara, porque ainda tem uma lista de 1000 e blau aqui para ser arrastado, mas ele deve estar aqui no final da nossa fila. Provavelmente o nosso arquivo vai estar aqui para ser transferido. Então aqui você consegue tanto mandar arquivo quanto baixar arquivos, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Eu sou o Felipe Fernandes, fica com Deus e até uma próxima.